Nós vamos fazer a leitura Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 29. Marcos, capítulo 4, do verso 26 ao versículo 29. Vamos ouvir atentamente a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Até aí, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, que é viva, poderosa, e fala aos nossos corações. Pedimos agora a Tua ajuda. Dê-nos o Teu Espírito, abrindo os nossos ouvidos para ouvir, os nossos olhos para ver, e os nossos corações para sermos transformados pela Tua palavra. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, o crescimento é algo fascinante. Nós temos o privilégio, por conta da tecnologia, já há algum tempo, não é inovador desse ano, mas a tecnologia nos permite ver vídeos em tempo acelerado. Não sei se os irmãos já viram, mas eu gosto de ver aqueles vídeos que mostram, por exemplo, uma planta e a semente sendo plantada, e então a câmera fica ali parado e vai filmando o decorrer de dias e dias e dias e dias e mais dias, e você percebe a chuva, o sol. Você percebe que aquela planta vai crescendo. E em questão de minutos, você vê meses. Talvez até anos. Em minutos, você percebe o crescimento que leva anos para acontecer. Isso é algo fascinante. Uma pequena semente se torna uma grande árvore. O ser humano nasce pequeno, frágil, incapaz de literalmente nada, dependendo de tudo para a sobrevivência. E conforme os anos vão passando, cresce, se torna um adulto, com habilidades, capacidades, fazendo decisões e tudo mais. O crescimento é algo fascinante. Mas o crescimento é algo que muitas vezes nós não percebemos. Se não houvesse a tecnologia para vermos anos em minutos, não conseguiríamos ver exatamente o crescimento de uma planta. Quando nós estamos acompanhando as crianças todos os dias, nós não nos tocamos e não percebemos que eles estão crescendo. Mas às vezes acontece de você ficar um tempo longe, e quando você reencontra, você se assusta e se espanta. Nossa, como aquela criança cresceu. O crescimento é fascinante. Mas o crescimento é algo que leva tempo e muitas vezes nós não percebemos. Mas o fato de demorar, ou nós não percebermos, não significa que o crescimento não acontece. Jesus fala sobre isso nessa parábola. E Jesus fala que o reino de Deus também cresce dessa forma. O reino de Deus também está crescendo e continua a crescer, mesmo quando nós não vemos ou não percebemos. Nós estamos caminhando pelo Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos nós temos a narrativa da vida e do ministério de Jesus Cristo em um ritmo acelerado. Marcos costuma conectar momentos e acontecimentos e ensinamentos, e sempre em um ritmo bem acelerado. Marcos quer chegar direto ao ponto e nos conta exatamente o que é necessário que entendamos. Marcos está no capítulo 4, mostrando que Jesus começou a ensinar por parábolas. Jesus contou a primeira parábola, que também fala sobre o reino, a parábola do semeador. E Jesus ensinou que existe uma semente, que é a palavra de Deus, e essa semente cai em diferentes solos. Apenas no solo fértil é que ela germina e cresce e produz frutos em abundância.
Depois Jesus explica o porquê que ele fala em parábolas e explica o significado da parábola do semeador para os discípulos. Nós vimos semana passada que Jesus continua nesse tema de parábolas do reino e fala sobre a luz, sobre a lâmpada, a candeia, como a nossa Bíblia traduz. E Jesus nos mostra que ninguém vai impedir ou bloquear essa luz, que é o próprio Cristo, que vai iluminar e mostrar e revelar todas as coisas. Depois, então, nós temos a parábola que compara o reino de Deus a uma semente. E o que nós aprendemos nessa parábola especificamente, que Jesus nos conta, é que nós devemos semear com confiante diligência, pois Deus está absolutamente avançando o seu reino. Nós devemos semear com confiante diligência, pois Deus está absolutamente avançando o seu reino. Nós temos 2 pontos, então. Primeiro, no versículo 26 e 27, nós vamos ver que nós devemos semear com confiante diligência. Depois, no versículo 28 e 29, nós vamos ver que Deus está absolutamente avançando o seu reino. Veja só, essa parábola começa com Jesus fazendo uma comparação. O reino de Deus é assim como, está comparando. Se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Jesus está comparando o seu reino a uma semente lançada na terra. Mais uma vez, Jesus retoma o tema de agricultura para fazer sua parábola. Não é de se assustar que Jesus faça isso. A cultura, as pessoas naquela época, a economia era grande parte agricultural. As pessoas plantavam, colhiam e tinha esse hábito. Então, Jesus usar figuras da agricultura eram figuras que as pessoas entendiam com mais facilidade. E Jesus está comparando. O reino de Deus é como uma semente lançada ao campo. A semente é lançada ao campo e aquele que semeou, que plantou, vai para casa. E em casa ele dorme, ele levanta, ele trabalha, ele segue a sua vida. E a semente germina e produz e cresce. E o homem nem sabe como. Assim é o reino de Deus. Jesus está nos ensinando. Veja só, algumas pessoas talvez podem dizer: mas hoje nós sabemos como e nós entendemos as etapas e por que a planta cresce. Hoje nós temos coisas que podemos fazer para melhorar as chances e facilitar o crescimento daquela semente, daquela planta. Mas fazer isso é colocar uma mentalidade, uma visão de mundo moderna, com as tecnologias e o conhecimento que se tem hoje, e forçar isso na interpretação do que Jesus está dizendo. No contexto em que Jesus ensina, não existiam essas tecnologias. É claro que existiam alguns tipos de ferramentas e inovações tecnológicas que facilitavam o trabalho, mas nada comparado ao que se tem hoje. Inclusive o conhecimento da ciência, da biologia, da botânica também é muito avançado hoje, graças a Deus por isso que abençoa o homem com inteligência e capacidade para essas coisas. Mas é errado olhar para esse texto e dizer que Jesus está errado, porque Jesus diz que não se sabe como, e nós temos como saber como a planta cresce. Não é esse o ponto. O texto não é um manual de agricultura, um manual de plantação. Isso aqui não é um texto que te diz: olha, se você quiser ter uma plantação bem-sucedida, plante e vá para casa dormir, não faça mais nada e assim vai crescer. Não é esse o ponto, não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está fazendo uma comparação, usando uma simbologia da agricultura para mostrar como o reino cresce. Naquele contexto, do ponto de vista humano, realmente os homens não sabiam como nem por que as plantas, a semente crescia. E depois de plantado, não havia nada mais que eles podiam fazer, à medida do possível. E mesmo assim, mesmo se forçássemos interpretações e conceitos modernos neste texto, ainda assim eu argumentaria com você
Você pode usar todas as tecnologias e métodos e usar tudo que existe para melhorar a qualidade e garantir o crescimento da sua plantação, mesmo assim está fora das suas mãos. Você pode fazer tudo e não colher nada, porque no final das contas, não é você que traz o crescimento. Não são os homens, não são as ferramentas, não são a tecnologia, mas é a terra em si que produz, que germina, que produz o crescimento daquela semente. Então Jesus não está errado. Jesus está realmente correto. E Jesus está ensinando, o reino de Deus é assim. Ou seja, nós precisamos semear. É necessário que a semente seja lançada na terra. Jesus já falou isso na parábola do semeador. Há um semeador que saiu por aí lançando sementes, semeando. Mas depois de semear, o que nós podemos e devemos fazer é confiar no Senhor. Está fora das nossas mãos. Não somos nós que crescemos, que produzimos o crescimento, que fazemos com que a planta frutifique e cresça e produza. Está fora das nossas mãos. O que nós podemos fazer é lançar a semente, depois ir para casa, dormir, levantar dia e noite, e a planta germina. Nós não vemos e muitas vezes não percebemos. E muitas vezes nem sabemos o porquê ou como. Mas o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos semear. Nós devemos semear diligentemente, confiantemente. Semear, queridos, se aplica primeiramente a falar da palavra de Deus. Falar de Jesus para as pessoas. Jesus já falou disso, a parábola do semeador. A semente é a palavra. Então, nós devemos sim entender esse texto como Jesus nos motivando, nos encorajando a continuar a levar o evangelho aonde formos. Jesus aqui está motivando os discípulos e nos motiva também a diligentemente semear e confiantemente descansar nele. Ou seja, nós devemos falar do amor de Cristo. Nós devemos convidar as pessoas para ouvir a palavra de Deus, para vir à igreja. Nós devemos testemunhar do amor de Cristo e falar da palavra. Lançar a semente aonde estivermos, no solo, aonde formos. Mas fazendo isso, nós podemos e devemos descansar. Infelizmente, irmãos, não é incomum ver cristãos frustrados, porque não percebem o fruto do trabalho. Cristãos desanimados, porque não veem as pessoas sendo evangelizadas, porque não percebem o crescimento da semente. E isso leva ao desânimo, isso desmotiva, isso leva ao pensamento errado de que tudo que eu tenho feito é em vão. Jesus aqui está te lembrando. Não se apegue aos resultados. Não seja pragmático na sua estratégia de semear. Não mude a semente. Semeie com diligência. Continue a semear. Lance a semente, vá para casa, durma, levante, descanse, trabalhe, siga a sua vida. Siga semeando. Siga semeando porque a semente, no solo fértil, onde Deus quer, onde Deus trabalha, ela cresce. E o crescimento é fascinante. Você talvez não viu ou não está percebendo, mas não se engane, a semente no solo fértil, ela cresce. Então semeie com diligência. Semeie com diligência. Não desanime. Não pare de orar por aquele familiar, aquele amigo, aquele ente querido que você tanto chama e convida e clama a Deus pela salvação. Não desista. Faça a sua parte. Faça o seu papel. Semeie. Lance a semente. Mas confie no Senhor. Não perca o seu sono. Não busque meios para fertilizar o coração, a força. Semeie e confie no Senhor. Em outras palavras, semeie com diligente confiança. Diligência sem parar, sem desanimar, sem enfraquecer, mas com confiança, descansando no Senhor. O reino de Deus, Jesus nos ensina, é como um homem
que lança a semente à terra. Depois dorme, levanta de noite e de dia, e a semente germina e cresce, não sabendo ele como. Queridos, mais uma vez, você pode não ver os frutos do seu semear, mas não se engane, o reino de Deus está crescendo. As sementes crescem. Não são poucas as histórias que contam testemunhos que as pessoas chegam para outras pessoas depois de 15, 20, 30 anos e falam: olha, há 30 anos eu ouvi você falar do amor de Cristo. E aquilo ficou no meu coração por décadas. E eu me recusava, e eu me negava. Mas eu nunca consegui esquecer aquilo, até que um dia a graça de Cristo me alcançou. E hoje eu sirvo ao mesmo Deus. Sou filho de Deus. Você não viu, você não percebeu, você nem sabe. Queridos, não desanime. Semeie com diligente confiança. Confiando no Senhor, diligente. Não desanime. Isso é ótimo para pastores. É um texto que fala muito ao meu coração. Quantas vezes eu não me pego achando: será que o meu ministério tem frutificado? Será que o meu trabalho não tem sido em vão? Será que eu não estou trabalhando pouco, ou trabalhando errado, ou trabalhando demais? Jesus aqui nos ensina que o reino é como uma semente lançada no campo. Não vemos, não entendemos o porquê, mas ele cresce. O nosso papel não é ficar questionando ou querendo ver todo o fruto do nosso trabalho. O nosso papel é confiar no Senhor e diligentemente semear. Então, queridos, continue orando, continue convidando, continue falando, continue a chamar as pessoas, a levar a palavra. Semeie, semeie e confie no Senhor. Mas sabe, irmãos, nós podemos também expandir esse semear para um outro significado, porque Jesus está falando sobre o reino de Deus, e o reino de Deus não é somente o aspecto de conversão, a salvação, mas quando salvos, uma vez salvos, nós somos chamados para viver como membros do reino de Deus, ainda no mundo. Então aqueles que são parte do reino de Deus também trabalham, também educam seus filhos, também têm sua família, também vivem na sociedade. E o mesmo princípio se aplique: semeie com diligente confiança, ou com confiante diligência. Como assim? Não é incomum, da mesma forma, pais se sentirem frustrados porque não conseguem educar seus filhos. Porque tentam e lutam e correm atrás e se sentem cansados. E tem que falar a mesma coisa 89 vezes, todos os dias, para aquela criança. E parece que a criança não entende. E a nossa reação muitas vezes é achar: eu estou fazendo em vão. É em vão, eu tento ensinar os meus filhos nos caminhos do Senhor, mas parece que eles não aprendem. Eu tento conduzir minha família nos caminhos do Senhor, mas parece que não adianta. Não desanime, semeie, confiando no Senhor, faça o seu papel, lance a semente, ensine, fale, viva à luz dos princípios bíblicos e confie que Deus está avançando o seu reino, o reino de Deus está crescendo, é como a semente que cresce e você não vê e nem sabe por quê, mas ela cresce. Confie no Senhor, não se frustre, não desanime. Não pare, não desista. Mas não apenas na família, no trabalho. A mesma coisa. Talvez você tenha lutado para conseguir alcançar seus sonhos e ser bênção no seu trabalho. Talvez você está passando por momentos de dificuldade e opressão. E você olha para pessoas ao lado que fazem coisas contrárias à palavra de Deus, que mentem, que trapaceiam, que passam por cima dos outros, que enganam. E essas pessoas são bem-sucedidas. E você olha para a sua vida e você pensa: olha, mas eu faço tudo o que Deus manda, eu vivo segundo os princípios do reino de Deus e parece ser em vão. Não desista. Persista com diligência, confie no Senhor. Não é em vão. O seu testemunho no trabalho. Você pode achar: olha, eu luto para dar um testemunho cristão, mas não adianta. Continue, não desanime.
Você pode não perceber ou não ver, mas o reino está crescendo. A planta cresce, a semente germina, produz fruto. Continue, persevere. Essa é uma mensagem que muitos não querem ouvir. Nós gostamos de ouvir o tipo de mensagem que diz assim: realmente é difícil, tadinho, pode desistir, vem aqui, vamos nos abraçar e chorar, lamentar pela situação desse mundo. Mas o que Jesus fala é: cristão, não brinque de vitimismo, persista com diligência e confie no Senhor. Ele quem faz crescer. É Deus quem produz o crescimento, não é você. O seu papel é lançar a semente. Faça isso, semeie com diligência, confiando no Senhor. Nós falamos da família, no trabalho, e você pode pegar esses princípios e aplicar para todas as áreas da sua vida, mas eu gostaria de aplicar de forma especial para a sua santificação. Você cristão, que às vezes pode se sentir talvez empacado, bloqueado, impedido de avançar, parece que você não cresce em santidade, parece que você não consegue vencer a batalha contra o pecado, e você busca, você lê, você ora, você usa os meios de graça, e você se sente rodeado pelas tentações, pelos perigos, você não experimenta a paz e a graça de Cristo como você queria, e isso pode te levar a se sentir frustrado, desanimado. Não se frustre, não desanime, persista, semeie, faça aquilo que Deus te deu para fazer. Continue a usar os meios de graça, confie no Senhor, descanse no Senhor, Ele é o Deus da sua redenção, Ele é aquele quem produz o crescimento. Você faz o que você pode e você vai para casa, dorme, levanta, dia vem, dia vai, e você segue semeando, você segue fazendo o seu papel. Vivendo diariamente a vida comum que Cristo nos chama para viver, confiando no Deus que dá o crescimento. Nós devemos semear com confiante diligência. Não desanime, não é em vão. Não é porque você não vê ou não percebe que a semente não cresce. Continue a semear. Mas Jesus completa esse ensino mostrando exatamente o que acontece nesse crescimento. Jesus nos diz no versículo 28, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Queridos, nós devemos semear com confiante diligência, porque Deus absolutamente avança o seu reino. Jesus aqui conta exatamente o que acontece. A terra frutifica, não é o seu trabalho, não é o seu esforço, é a própria terra. É claro que aqui Jesus está falando que é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem cresce a semente, é Deus quem faz com que a semente frutifique. Primeiro erva, depois espiga e por fim o grão cheio na espiga. Mas veja, Jesus está nos garantindo, esse fruto vai ficar maduro. E no momento certo vai ser colhido. Você pode não ter visto o crescimento, você pode não perceber esse crescimento, mas o crescimento acontece. E quando o fruto cresce, ele é colhido. Em outras palavras, assim como o seu trabalho de semear não é em vão, fruto nenhum ficará desperdiçado. Não se preocupe, você não vai perder a chance de colher o fruto do seu trabalho. Talvez você não vai colher nessa vida, mas não tem problema, porque na vida eterna, Deus te mostrará os frutos do que você semeou. Fruto nenhum ficará perdido. Deus está avançando o seu reino. A semente que foi lançada à terra, o semeador foi para casa, dormiu, levantou, trabalhou, seguiu sua vida. Essa semente não foi roubada, nem tirada, nem queimada, nem destruída, nem dominada por pragas. Ela frutifica, ela cresce e os frutos são colhidos. Deus está absolutamente avançando o seu reino. Queridos, Deus está avançando o seu reino. Você pensa nisso? Você percebe nisso? Você se alegra nisso? Mais uma vez, não são poucos os cristãos que se sentem desanimados e enfraquecidos.
E não só pelo testemunho e evangelização lá fora, mas muitas vezes quando olham para o estado da igreja, quando olham para a sociedade que não muda, para o reino, para essa terra e veem as coisas piorando, indo de mal a pior a cada dia, e então se sentem pessimistas, desanimados, vivem entristecidos. Olhe para a sociedade, o mal, o perigo, as coisas só aumentam, estamos perdidos. E aí por causa disso eu evito, por exemplo, aumentar minha família, porque eu não quero pôr filhos nesse mundo que está indo de mal a pior. Eu evito o convívio e evito de fazer aquilo que Jesus me chama para fazer, porque eu estou com medo, porque eu estou amedrontado, porque eu estou desanimado. Olhe para essa parábola. O reino cresce, a semente frutifica. Não é porque você não viu ou não entende que Deus está falhando ou perdendo a batalha. O reino de Deus absolutamente avança. Pense nisso. Hoje, com toda certeza, tem mais almas salvas do que ontem. E amanhã, mais do que hoje. E depois de amanhã, mais do que amanhã. E assim sucessivamente. Deus está absolutamente avançando o seu reino. Não desanime. Não se frustre. Você pode não ver ou não perceber, o reino avança. Deus avança o seu reino. E o reino de Deus está avançando e será consumado. É impossível, não tem a menor chance de o reino de Deus passar, falhar, os planos de Deus se frustrarem. De modo nenhum. Você pode olhar e pela sua visão limitada você pode achar, Deus está perdendo, a igreja está sendo destruída, ó Senhor, tenha misericórdia. Não se engane, o reino de Deus está avançando, a semente está crescendo. Por isso, cristão, persevere e alegre-se nisso. Não viva a sua vida como uma vítima, como um derrotado. Não viva a sua vida como alguém que já está perdido, a batalha já foi derrotada, não tem a menor chance. Viva a sua vida alegre, sabendo que você faz parte do exército vencedor. Que você faz parte do reino eterno, que vai vencer e continua a avançar diariamente. Muitas vezes nós olhamos para nós e nos vemos como o azarão na batalha contra a carne, na batalha contra o mundo. Eu sou pecador mesmo, eu sou fraco. Não, querido. Em Cristo Jesus você já venceu a morte, já venceu o pecado, já venceu o mundo. Alegre-se, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo, é o que Jesus ensina. O reino de Deus está avançando, absolutamente. Absolutamente, ninguém impede, ninguém consegue superar. O reino de Deus está avançando. Você talvez não vê, você talvez não está percebendo. Mas não se guie pelo que os seus olhos carnais veem, guie-se pelos olhos da fé e confie no Senhor. Alegre-se, alegre-se, cristão. O reino de Deus está avançando. O reino de Deus avança na sua família. O reino de Deus avança na sua sociedade. O reino de Deus está avançando a todo instante. Por isso semeie com diligente confiança, com confiante diligência. Faça o seu papel e alegre-se. Deus está absolutamente avançando. Queridos, não foram poucos os inimigos que tentaram impedir que Cristo fosse para a cruz. Mas ninguém conseguiu. Inclusive, o plano mais mirabolante do inimigo se tornou exatamente o meio que Cristo foi entregue na cruz. Porque o reino de Deus não perde, é vencedor. E Cristo ali naquela cruz conquistou a vitória de uma vez por todas. A vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo. Por isso nós podemos confiar, nos alegrar e descansar nele. Nós somos parte do exército vencedor. O reino de Deus está avançando absolutamente. Louve a este Deus. Sirva a este Deus. Confie neste Deus. Alegre-se. O reino de Deus está avançando. E em Cristo Jesus,
Nós já usufruímos de benefícios desse reino que já foi consumado e ainda será completamente consumado na eternidade. Em Cristo Jesus, nós já podemos usufruir e nos deleitar desses frutos que Jesus fala que são colhidos no tempo certo. Nós temos intimidade com o Pai. Nós temos acesso ao Pai. Nós temos a liberdade e o privilégio da adoração. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a oração. Nós temos a comunhão, o corpo de Cristo. Todas essas coisas são benefícios que o próprio Cristo conquistou quando venceu a morte, venceu o mundo. Quando estabeleceu o seu reino. O reino de Cristo está avançando e a batalha mais difícil já foi vencida. Por que você está desanimado? Por que você se sente frustrado? Olhe, não é porque você não percebe ou não vê que a semente não cresce, ela cresce e ela é colhida. Ela é colhida. Confie no Senhor e semeie com diligência e confiança. Em alguns instantes nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E essa mesa é um lembrete exatamente disso. Aqui nós nos lembramos, Jesus Cristo consumou o seu reino. Jesus Cristo venceu. E por conta do que Ele fez naquela cruz, o reino de Cristo avança e avança de forma que ninguém, nem nada consegue parar. Porque ali na cruz, Ele venceu todos os inimigos. Mas ao mesmo tempo que nós nos lembramos disso, da vitória que nós temos, do avanço do reino de Deus, nós também anunciamos, esse reino ainda vai avançar muito mais. Prepare-se, inimigos, prepare-se, ó mundo, prepare-se, ó trevas, a luz de Cristo não será impedida. O reino de Deus avança e avançará até ser consumado. E nós vivemos nesse reino, em sua glória eterna, na presença do nosso Deus, olhando face a face ao nosso Senhor. Essa mesa nos lembra da vitória de Cristo na cruz e anuncia, essa vitória será consumada no dia final. Porque esse Cristo não ficou morto, mas venceu e ressuscitou. Essa mesa nos lembra do preço que foi pago para nós fazermos partes do reino de Deus. Não foi porque nós conquistamos, não foi porque nós merecemos, foi porque Cristo derramou o sangue para que nós nos tornássemos membros do reino de Deus. Por isso, mais uma vez, alegre-se, cristão. Cristo deu a vida por você. Cristo venceu por você e nele você é mais que vencedor. Não viva os seus dias de cabeça baixa, não vive os seus dias desanimado ou frustrado, não viva os seus dias com medo e temendo aos homens, aos perigos. Viva a sua vida alegre, porque Jesus já venceu e Deus está absolutamente avançando o seu reino. Esse texto é importante para todos nós. Fala a respeito da igreja, do nosso coração, da nossa santidade. É um texto que fala para aqueles que se sentem desanimados e frustrados por não ver os frutos do seu trabalho. Igreja desanimada, cristão frustrado, pastor desiludido. Esse texto nos fala profundamente que nós podemos e devemos diligentemente semear, confiando no Senhor, porque Deus está absolutamente avançando o seu reino. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo lembrete da vitória em Cristo e da certeza de que o teu reino avança mais e mais a cada dia. Pedimos que o Senhor nos dê a disciplina para semearmos com confiança e descansarmos no Senhor, e que o teu reino, Senhor Deus, através das nossas vidas, possa avançar. Ó Senhor, como Jesus nos ensina a orar, nós pedimos, venha o teu reino, venha a nós, Senhor Deus, o teu reino, e a tua vontade seja feita em todos os lugares. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você